E hoje o tema mediunidade e de certa forma uma quebra de tabu, tá? Tá frio aqui, então vocês vão ver aqui meio agasalhado aqui, mas vamos embora. Sempre nós, nessa época atual, né, a gente sempre ouve falar, e eu ouvi falar muito isso na projeção, não pode fazer isso em casa, na projeção, mediunidade então, não sei o que e tal. O fato é que a projeção sempre aconteceu, e a mediunidade também. Sempre esteve, tá? Sempre, e nunca vai deixar de estar. Tipo, nós na pandemia, não funcionou centro, não funcionou nada, lá estava nós dentro de casa, com os obsessores, com os recursos, com a desgrama toda. Se o mundo te passasse, Deus nos livre, para um apagão geral, onde tivéssemos umas teorias malucas, já estaremos nós com a mediunidade, com a projeção astral, aqueles encarnados, acessando os encarnados e tal. É importante ver que eu estou na conexão aqui, não sei como é que tá, espero que não esteja travando, porque o conteúdo eu queria conseguir fazer ele sem me preocupar, tá? Então vai me dando retorno aí em relação também à qualidade da conexão, mas eu espero que eu consiga transmitir esse conhecimento. Então eu passei também boa parte da minha infância, tá? Normal, vai travar, velho, paciência, vambora. Tá? Eu passei boa parte da minha infância com a minha conexão. Vendo a minha mãe incorporada, mas não parou só aí. Eu continuei vendo isso em todos os momentos da minha vida, tá? Às vezes no trabalho, às vezes eu vendo pessoas próximas, enquanto estava trabalhando também em centros espíritas, a mesma coisa, tá? Então não tem muito o que fazer, e a verdade é que a gente precisa de uma certa preparação para lidar com isso. Aí que vai fazer. Até pouco tempo, inclusive deu uma mudança aqui na conexão, deixa eu ver aqui, caramba. Até pouco tempo atrás, inclusive, era obrigatório, tá? Tô sentindo bem ruim a conexão, mas vamos lá. Tô sentindo, enfim, era obrigatório ter esse kit nos carros, depois eles tiraram, tá? Então nós precisamos ter um kit de compreensão, que não tem muito por aí. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, eu vou fazer uma enquete, tá? Vocês, não é uma coisa que acontece com todas as pessoas, claramente, mas acontece, tá? Com todas as casas. Você já viu alguém meio manifestado ou em casa ou em algum lugar não estranho, em casa, na rua, estava conversando com os colegas uma vez, começando a fazer sua espiritualidade, alguém... A verdade é que os espíritos estão com a gente o tempo inteiro, e eles pentelham a vida da gente o tempo todo. Tá aqui um espírito do lado. Existem alguns tipos, é isso que a gente vai falar. Eu vou fazer a primeira coisa que eu vou fazer é uma divisão, tá? Existe a manifestação direta. Eita porra, todo mundo correndo, falta de preparação. Onde o espírito está sobre proximidade com a pessoa. Ele de propósito não deixa ninguém perceber que ele está fazendo aquilo, ele não pode deixar. Primeiro que ele, na cabeça do pessoa que está, é preciso que ela ache que não tem espírito nenhum, ele gosta disso. Ele gosta de passar a informação, a ideia de que é a pessoa que está louca, ou a pessoa que está sob controle, ela está bebendo sozinha, está fazendo sozinha, está nervosa sozinha e não tem nada ali. Porque se manifesta, a pessoa chama um padre, leva para a igreja, leva para um centro espírita, sei lá, tenta fazer alguma coisa, chama alguém. Né? Então, para as consciências pentelham na cocô. Só que às vezes os mentores permitem que nós percebemos, ou o sistema da natureza faz com que isso aconteça quando a obsessão passa do limite. É quando, havendo a interferência de forma mais forte, a pessoa começa a reagir. Eu não sei porquê. A Carita está aí, ela está de prova em relação a isso. O trabalho espiritual
ele leva a um assédio. E esse assédio leva à perturbação mediúnica nas pessoas que estão próximas. Eu, a minha vida inteira, obviamente, isso acontece. Ao trabalhar com espiritualidade, você vai ver o José Fragoso também tem algumas experiências em relação a experiências pessoais, em relação a as pessoas começam a tornar-se médiums quando eu fico perto. Não é que elas não eram. Tinha uma mediunidade em estado latente. Quando eu estou perto, principalmente por ter trabalhado em centro espírita, tem um magnetismo para até ajudar. Eu vou falar disso tudo, tá? E você também vai acontecer isso. Quando você começar a mexer espiritual, eu estou falando de mim, mas não tem nada de especial, porque você faz isso também. Se você começar a mexer, você vai perceber que você impulsiona outra pessoa a começar a passar por perturbações, tá? Primeiro, principalmente se você está inacessível. Então, a forma como os espíritos se encontram de conseguirem perturbar o ambiente é através de alguém que está no processo de desenvolvimento mediúnico e perturba, velho. Isso, às vezes, aí você pergunta, cadê os mentores? Há um processo que é incontrolável, que é a movimentação desse magnetismo, é uma lei. Os mentores não podem anular a gravidade, por exemplo. Não dá. É uma lei. Então essa lei ela precisa ser respeitável, que é a lei de interação entre as dimensões, que a gente não entende muito isso, mas nós estamos nos comunicando pelas frequências. Inclusive, não por acaso descobertos os corretos, que nós vamos ter esse contato interdimensional através de equipamentos que vão conseguir finalmente entender essa comunicação que está acontecendo o tempo inteiro, a influência dos espíritos sobre a gente. Só que a gente precisa aprender a lidar. Eu, por exemplo, acho, e o correto, eu queria deixar isso claro logo no começo, é que essas coisas, esses processos normalmente deveriam ser feitos em grupo, preparados em ambientes que há uma proteção maior, o ambiente é feito para aquilo, tal, mas não é assim que a banda toca, porque nem sempre você vai conseguir isso. Por exemplo, você vai viajar, vai vir as férias, vai vir a pandemia, e você vai ter que saber ter os kits de primeiros socorros, e é esse kit que eu vou começar a falar para você aqui agora. Primeira coisa, como saber se a pessoa está manifestada? Tem algumas técnicas, tá? E você precisa fazer isso com alta ética, contato com os mentores, com técnica. Tem algumas técnicas que você pode fazer. Eu vou ensinar para você uma técnica de percepção de manifestação. Tá? Tem algumas. Umas são mais passivas, onde a pessoa nem vai perceber que você fez um teste com ela. Tá? E é preciso, como se fizesse um teste de febre. Sabe, você pega o termômetro e enfia no fiofó do cachorro ou da pessoa para saber se ela está com febre. Tá com a febre, ai que delícia, credo, tá com febre. É a mesma coisa, você vai ter que fazer um teste com a pessoa, fazer um teste direto, você vai perceber que consegue ver mais claramente que a pessoa está manifestada, ou quer dizer, sob o controle espiritual, ou de alguém tentando fazer uma dominação sobre aquele ser. Aí o que você vai fazer é o seguinte, você está em casa, normalmente o ambiente está conturbado, não porque os espíritos, quando começam a perturbar o processo, é uma frequência que a pessoa que está manifestada, eu vou falar disso, tá? Eu vou explicar calmamente. Eu não sei quanto tempo é esse vídeo, mas eu preciso explicar calmamente. Ela está num estado de mentalidade já baixa. Ela entrou numa onda de briga ou de mudança de humor, de padrão de alteração. Atualmente ela está sob reclamação, está de cara fechada, está brava. Então ela está num ato de manifestação. O ideal não é fazer naquela hora. Você não tem como ajudá-la na hora que o bicho está pegando. Não é ali que você vai conseguir fazer. É preciso parar um pouco, a gente vai falar disso. Mas você precisa testar para saber se a pessoa está com manifestação, e você tem que fazer isso na cocó, para fazer um teste, tá? Até para você fazer um... Eita, eu sabia, velho. A primeira coisa que você vai fazer é, no cantinho, você vai no canto, você vai passar as mãos assim para você movimentar as suas moléculas altas, esquentar um pouco, tá? Você vê que os mentores fazem isso, você vai parar um pouquinho, vai sentir as suas energias, até as suas mãos, e nisso quietinho, uma prece, tá? Avisando em silêncio, na cocô, o espírito não... Tá? E você vai na cocô, você faz aqui, você faz... Enquanto está fazendo, você está falando. Meus amigos mentores, eu estou, nesse momento,
eu preciso aprender essas coisas. Está tendo uma perturbação constante aqui em casa. Eu tenho certeza que preciso ter certeza que aquela pessoa está sob manifestação, porque o comportamento dela está estranho. Então você faz isso, aí você tira e sente o campo. Vai vibrar, porque naturalmente os átomos estão em equalização com os elétrons, e você vai começar a sentir mais facilmente essa compensação. Quando você fez isso, você ativou também a determinado ponto alguns pontos importantes da sua mão, tá? E você solicitando isso, como se você já tivesse criado uma força magnética na sua mão, usando a sua própria energia junto com, obviamente, uma proteção. Então a pessoa não vai perceber. A pessoa vai estar lavando louça, fazendo alguma coisa meio agoniada, varrendo a casa, enfim, o que for, sentada num lugar assim. Aí você chega como quem não quer nada, já mirou o peão, já a hora que a pessoa sentar ou parar no lugar, você vai chegar com calma nela. Você pode fazer alguma coisa, você vai pegar a mão sua e colocar no ombro dela aqui, com a intenção mesmo de empurrar magneticamente o espírito. Só que a pessoa não percebe. Há um acoplamento por proximidade, meu espírito cola. Então ele vai tentar, quando você faz isso, você impacta todo o sistema energético somente pela vontade, junto com os mentores, tá? Sem precisar induzir psicologicamente, é melhor, no caso, a pessoa que está ali sobre o processo. Quando você botar a mão nela aqui, aí você meio que tenta, segura um pouco. Sabe? Se rapidamente essa pessoa se incomodar e tirar a sua mão, é um indício, tá? Mas a ideia é que você vai mais longe. Quando você fizer isso, como há um espírito colado na hora dela, e você visualiza mesmo um empurrão mesmo, magnético. Como se você estivesse empurrando, você pode até balançar, assim. Bota a mão aqui assim, dá uma balançada assim, ó. O espírito vai começar a se afastar. E na tentativa de se afastar, ele vai forçar o retorno. E ele vai perder o controle da sutilidade da cocó. Então a pessoa vai dar um balanço, ela vai dar um solavanco. Se ela der o solavanco, é porque há mediunidade no processo. A gente fazia isso muito quando a gente queria descobrir se a pessoa tinha mediunidade, no curso de mediunidade mínima, sobre proximidade. Era um dos testes que nós fazíamos, são vários. Foi você testar se a pessoa está. E isso primeiro, o espírito não vai entender o que é isso que você fez, ele sabe que ele vai se incomodar. Estando sob incômodo, ele vai perder o controle da sutilidade, quer dizer, ele estava ficando na cocó, ele vai perder esse controle. E ele também, estando sob controle, vai tentar fazer com que sua mão, ele vai perceber a fonte do processo, não sabe qual, mas vai perceber, saia dali imediatamente. Então, se houver a partir disso uma irritação e a pessoa imediatamente tira a mão, aí já foi, vai ver. Aí você confirma o processo, mas o balançar já é suficiente, juntas melhor, tá? Você vai ter que ter, obviamente, chegar e falar, velho, e aí? Vai jogar bola sábado? Pá! Pegou no peão, a pessoa não percebeu. Velho, ó, cara, achei um negócio seu aí, velho. Olha, se for uma pessoa muito nervosa, uma pessoa unhada, você compra ela. Explico, como você compra criança. Velho, comprei, vou pedir uma comida pra gente. Vou pedir um iFood. Porra, a comida, velho, você mexe direitinho. Né? Aí a pessoa lhe permite tocar. Porra, que massa, cara, gente boa. Nisso você dá empurrada para ver se o cara sofre repercussão, tá? Agora fique pronto. É um teste, aí você se sai. Esse é um teste passivo, que a pessoa não sabe o que está fazendo. E a resposta, velho, é incrível. Faz depois, vem aqui e fala. Para você ver. Mas tem que ser alguém, obviamente, que você conheça. Não vai ser fazer isso, não, alguém na rua, alguém na família, tá fazendo dentro de casa, tá? Vamos agora à possibilidade mínima de você. Primeira coisa, a intenção sua é convidar essa pessoa que está ali, você precisa ter um igual em mente, para poder cuidar da mediunidade, né? Ela não. Ou caso também, se ela esteja, você está ali de bobeira, está percebendo que alguém está meio que manifestado. Não se faz nenhum tipo de equação com a pessoa bêbada. Meu pai, se lasque para lá. Mediunicamente, o que for, você não vai. Você tem que estar mais ou menos. Não se faz quando ela está nervosa, de forma alguma. Está nervoso? Vamos tentar acalmar a situação primeiro, de alguma forma estratégica, até que você consiga chegar a pegar essa pessoa e falar: olha, ou ela já está manifestada, ela manifestou alguma coisa ali, já não tem mais jeito, está sob um processo, você vai tentar se aproximar, mas mesmo assim, a manifestação enquanto a pessoa está bêbada, o que acontece muito, não é legal, justamente porque o espírito nessa hora,
estando a pessoa com baixa percepção, o processo não funciona muito bem. A dominação do espírito é um pouco maior nessas horas, acaba não sendo legal. A gente já passou por algumas coisas assim, e onde a pessoa agia de forma bem desarmonizada, e tem médios que estão em desenvolvimento, e quanto nesse processo ele perde meio que o controle do corpo. O espírito, às vezes, quando feito de um processo, rapaz, passou um negócio correndo aqui agora, no energético aqui, sei lá, foi... Não tem sombra, tem nada. Eles podem ficar irritados, né? Porque você não vai ter controle. O ideal é o seguinte: caso não seja possível, você mora em outro país, tá? Não mora no Brasil, ou essa pessoa é uma pessoa endurecida, que não vai para centro de jeito nenhum, é ateia, não acredita em nada. Então, a intenção sua qual é? Em casa, que eu estou ensinando hoje, é você induzir a pessoa a entender a responsabilidade espiritual que existe, ela ver que ela tem a mediunidade e essa mediunidade está interferindo no processo pessoal de vocês, da vida pessoal de vocês, e até fazer uma sutilização temporária, porque a mediunidade, eu costumo falar, que ela é uma fome, eu chamo até de maldição, é uma fome. Você faz um pouquinho, você mata a fome. Saia no momento que você trabalha ali uns espíritozinhos, você passa uma semana, alguns dias depois, volta a ficar com fome magneticamente de novo. Então, como você não dá de comer para o amparo, para a caridade, espíritos vêm comer a energia sua, exatamente isso. Você passa a ser um tipo de abertura para uso. Como você não faz uso, os mentores são muito sutis, não conseguem controlar o processo, você passa a ser controlado pelo processo espiritual, tá? Aí nisso tal, vocês que vão fazer esse processo, antes de mais nada, essas informações que eu estou passando aqui, é para você também pesquisar. Você precisa ler, tá? Dois livros como o Doutrinador, que são espíritas, mas são muito bons para você ler, tá? A gente tem esses livros aqui também, a gente pode passar para vocês. Diálogo com as Sombras e Diário de um Doutrinador. Vai dar mais ou menos uma ideia. Não chega nem aos pés do contato direto, do treino e da